Contai-me a velha história do grande Salvador, de Cristo e sua glória, de Cristo e seu amor. Com calma e com paciência, pois quero penetrar a altura do mistério que Deus nos pode amar. Contar-me a velha história será meu tema e glória. Contar-me a velha história de Cristo e seu amor. Se o brilho deste mundo tornar do céu a luz, narrai a mesma história da graça de Jesus. E quando enfim a glória do mundo a lei raiar, contar-me a velha história que veio aqui salvar. Contar-me a velha história será meu tema em glória. Contar-me a velha história de Cristo e seu amor, de Cristo e seu amor, de Cristo. Seu amor. De Cristo e seu amor. Senhor e Deus, a majestade e glória do teu nome enche o céu e cobre o mundo. Em perfeição as crianças cantam teu louvor, e assim queremos te Bom dia, os irmãos, todos os presentes, aqueles que nos assistem
pelo Facebook. Quero pedir perdão aos irmãos pelo pequeno atraso que nós tivemos. A transmissão ao vivo é isso mesmo, né? Tecnologia, às vezes acontecem alguns imprevistos, mas tudo resolvido, tudo certo, então nós podemos iniciar o nosso culto. Quero pedir aos irmãos que coloquem os celulares no silencioso ou no desligado, para que não venha atrapalhar a nossa adoração a Deus. E nós vamos iniciar com uma palavra de oração. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós somos gratos, Senhor, que o Senhor permitiu que cada um de nós estivéssemos aqui, te cultuando, louvando e bendizendo o teu santo nome. Também permitiu que os irmãos, aqueles impossibilitados de chegar, possam acompanhar o culto pelas suas casas, ó Deus, pelos seus aparelhos celulares, pelos seus televisores. Grande bênção, ó Deus, poder transmitir a tua palavra e ter um alcance desse porte também, Senhor. E a tua palavra, ó Deus, independente para as pessoas que estejam aqui presentes e para aquelas pessoas que estejam recebendo em suas casas, possa ter a mesma ação, o mesmo efeito, ó Deus, ela possa nos encorajar a viver uma vida de santidade a Ti, ó Deus, pois foi para isso que o Senhor nos chamou, ó Deus, para viver uma vida em separação para Ti, ó Pai. Pedimos pelo nosso culto nessa manhã, pela pregação da Tua palavra, ó Deus, que o Senhor abençoe também nossa escola dominical, que em tudo possamos sair daqui revigorados e com mais conhecimento da Tua palavra, prontos a praticarmos aquilo que temos aprendido, ó Deus. Ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas lutas diárias, ó Deus. É isso que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos com o nosso versículo, todos juntos. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Nós vamos iniciar cantando o hino de Natal, hino número 120 do Voz de Melodia, Cantai que o Salvador chegou. Cantai que o Salvador chegou, acolhe a terra ao Rei, leais nações a Ele só, contentes vos rendei, ó sim, contentes vos rendei. Ao mundo gozo proclamai do reino de Jesus. Ó terra e mar e céus cantai a resplendente luz, a grande resplendente luz. Pecados, dores, morte já vencidos eles são. A paz Jesus concederá em régia profusão, ó sim, em régia profusão. Verdade, amor, são sua lei, os povos acharão que é justo e bom, excelso rei, e lhe obedecerão, sim, todos lhe obedecerão. Amém. Vamos passar para os nossos avisos. Nossos cultos presenciais, como está sendo realizado, às 9 horas nosso culto, a nossa escola dominical, sempre pelos domingos,
de manhã, e às 18 horas é o nosso culto vespertino. Esses dois cultos presenciais. Nas quartas-feiras, o único culto que ainda não é presencial, exclusivamente pela transmissão, às 20 horas, nosso culto de oração. E os demais cultos também seguem sendo transmitidos também. Bom, sendo estes os nossos avisos, eu quero pedir que o irmão Eduardo chegue até a frente para fazer o recolhimento das ofertas. Nós vamos cantar um hino novo, é um hino que na verdade já é conhecido pelas transmissões, mas eu creio que nunca foi cantado aqui na igreja, número 105 do Hinos de Louvor 3, Quem Somos Nós? Então, o irmão Eduardo pode orar nesse momento. Deus, a Rafael, por sua graça, que estamos aqui nessa manhã para louvar e adorar o Senhor. Pedimos ao Senhor a nossa dependência ao Senhor, o seu trabalho em nossos corações, agindo, Senhor, dando sabedoria sobre a sua palavra. Nós somos gratos, Senhor, agradecidos por nós temos e somos, sabemos e entendemos que é do Senhor e que pertence ao Senhor. Nós pedimos, Pai, que o Senhor abençoe tudo que vai ser apresentado nessa manhã para nós, quanto para as crianças, que o Senhor use a cada um como instrumentos nas suas mãos para o ensinamento da sua palavra. Nós lhe damos graça por tudo, pedimos que o Senhor abençoe as ofertas, dízimo, começa de pé, seja feito tudo para a honra e glória do Senhor. É o que nós já pedimos e agradecemos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.
Graças a Deus pela participação de cada um. Quero agradecer também a presença do irmão Erasmo, da dona Amélia. Prazer em revê-los aqui nessa manhã. Graças a Deus pela presença de cada um também. Pastor Daniel pode chegar à frente para trazer a mensagem. E as crianças podem descer. Bom dia então aos irmãos. Louvado seja Deus por essa manhã. Espero que os irmãos tenham tido uma boa semana. Estamos felizes de ver todos aqui, sabedores de que Deus nos guardou, nos livrou dos males desse mundo e tem nos dado oportunidades para continuar a servi-lo. Queria convidar os irmãos então a abrirem suas Bíblias para o livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo de número 6, nós vamos encerrar com esse capítulo no dia de hoje. Nós já, nos últimos 3 desafios, mensagens que nós tivemos aqui, nós trouxemos mensagens baseadas nesse texto, do capítulo 6, e hoje nós vamos fazer a parte final do capítulo, a partir do versículo 45. A partir do versículo 45. Então nós estamos vivendo agora, nesse momento, assim, em meio desse frenesi que está acontecendo com relação à vacinação, né, com referência à imunização, a buscar imunizar a população contra a Covid número 19. E existem muitas dúvidas, muitos debates com relação à eficácia dos tratamentos que estão sendo oferecidos, as vacinas que estão no mercado, qual delas seria melhor, qual delas tem realmente eficácia, qual não tem eficácia. Existem muitas pessoas que estão receosas a tomar a medicação, enquanto outros estão ansiosos por tomar a medicação. E outros estão como eu, não sabendo exatamente para qual lado andar, com o que deve ser feito, qual é a melhor, se existe uma maneira melhor de fazer. E muito dessa desconfiança que existe, né, por parte da população é porque não se sabe em quem confiar, qual voz que nós vamos ouvir para dizer essa voz está com a razão, não, aquela voz tem a solução correta para essa dificuldade que nós temos. E no texto de hoje, nós vamos ver Jesus novamente tratando com uma doença que afeta boa parte dos nossos corações. E ele é o médico dos médicos e ele sabe sempre lidar com qualquer tipo de necessidade. O maior alvo de Jesus nunca foi curar fisicamente as pessoas. Ele nunca teve esse desejo, apesar de que nós vamos ver aqui em grande escala ele fazendo isso. Mas o grande alvo mesmo, especialmente desse público que ele vai querer tratar nessa manhã, é o coração dos seus discípulos. O coração dos seus discípulos. Jesus sabe que a maior batalha que nós enfrentamos não está no nosso exterior. Não são as coisas que nos cercam. Não é essa doença que está aí circulando, que nós não sabemos se eu posso encostar nesse microfone e não vou me contaminar, se eu não sei se eu posso cumprimentar uma pessoa porque ela pode estar infectada. Não é esse o maior problema que o ser humano tem. Tanto que Jesus fala que nós não devemos temer aquele que mata o corpo, e sim aquele que tem o poder de lançar o corpo e a alma no inferno. Isso nós vemos lá em Mateus capítulo 10, versículo 28. E por que ele fala isso? Porque dependendo do seu coração, dependendo da fé que você teve ou não em Cristo, você terá um destino eterno baseado nisso. Então, nosso texto de hoje, o coração dos discípulos era
o alvo. E é importante nós lembrarmos que aqui Jesus está focando exclusivamente nos seus discípulos. Lembra, a palavra discípulo é aquele que está aos pés do mestre para aprender. É aquele que está junto de Cristo para com ele estar aprendendo lições que vão impactar a sua vida e que vão fazer com que ele possa ter uma vida de acordo com o que o mestre ensinou. Todo professor, todo mestre tem esse alvo de transmitir uma mensagem, de transmitir um ensinamento e que aquilo seja refletido naquelas outras pessoas. É o que eu tenho como objetivo no meu trabalho secular, de poder estar fazendo com que os meus alunos consigam se comunicar tal como eu me comunico, ou até melhor, mas que eles entendam como funciona e que eles possam assim reproduzir quando eles vão a outros lugares. Eu falo muitas vezes para eles, vocês precisam se expor mais na sala de aula, que é onde eu posso, que é um ambiente controlado, que eu posso ajudar vocês, porque vocês não vão me ter quando vocês estiverem em Nova York, quando vocês estiverem em Londres, quando vocês estiverem em qualquer outro lugar. Eu até gostaria, eu vivo falando isso para eles, eu até gostaria que vocês me chamassem, pagassem as custas, eu iria com vocês. Seria o tradutor de vocês o tempo inteiro. Mas não é porque vocês estão aqui, vocês querem ter independência de mim. Então, preparem-se para buscar essa independência, aprendendo comigo, aprendendo através de dificuldades, aprendendo através de momentos que vocês vão se sentir desconfortáveis, que vocês vão ter que sair da zona de conforto, mas é o que vai fazer vocês, um dia quando eu não estiver mais na sua presença, saber fazer o que deve ser feito. Então vamos ler o texto dessa manhã, Marcos capítulo 6, começando no versículo 45. Diz assim a palavra do Senhor: logo ao sair, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Mas vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Estando já na outra banda, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, nas cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos o tocavam, saíam curados. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos por essa manhã. Somos gratos a Ti, Pai, pela oportunidade de abrirmos mais uma vez as Escrituras. Peço ao Senhor que possa nos ajudar com esse desafio a estarmos percebendo nosso coração diante de Ti. Se nós temos coração com dificuldade de crer, um coração que tem dificuldade de entregar-se completamente a Ti, que o Senhor possa estar nessa manhã agindo em nosso meio. Nos fortalece, ó Pai. Usa a Tua palavra, que é poderosa, para trabalhar na vida de cada um dos que aqui estão. Louvamos a Ti, gratos, em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós vemos claramente, Jesus indo
e trabalhando de uma forma muito diferente. Importante nós entendermos o contexto aqui, o que aconteceu logo antes desse momento em que tudo isso aconteceu. Jesus havia alimentado, lembra aquela multidão, né? Ele foi lá, a gente até já falou sobre isso, né? Entre aqueles encontraram um que tinha alguns alimentos e aí fizeram o povo sentar em grupos e começaram a distribuir. No final de tudo sobrou ainda muito alimento de tudo aquilo que aconteceu. E é interessante que esse contexto é importante porque muitas vezes, quando se é falado desse texto em específico, se fala muitas vezes sobre Jesus andando sobre as águas, achando que é o ponto central do texto. Se fala muitas vezes falando das dificuldades dos discípulos, como ponto central do texto. Mas nós vemos no versículo 52 claramente qual é o ponto central do texto. Qual é a razão pela qual Jesus fez o que fez. Todas essas coisas não são desprezíveis. Nós vamos falar sobre elas. Mas nós vemos que o ponto central do texto não é esse. Porque o ponto central do texto diz: porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Jesus sabia que mesmo após ele ter realizado aquele grande milagre de alimentar tantas pessoas, os discípulos ainda não tinham um coração como ele gostaria que eles tivessem. O coração dos discípulos ainda estava duro. E é interessante nós pensarmos o que significa estar duro. Significa que os discípulos não criam em Cristo como seu Salvador? Porque normalmente essa é a aplicação que se dá ao falar de um coração endurecido. Mas nós vemos aqui que essa questão não é exatamente sobre crer em Cristo como Salvador de suas vidas. E sim crer em Cristo com o coração completamente entregue a Ele. Eles viram o que aconteceu, mas ainda o seu coração não dizia: esse é Jesus, o que pode fazer todas as coisas. E é exatamente esse coração duro que Jesus vem aqui trabalhar. Como nós sabemos, a Bíblia nos fala no Antigo Testamento que Deus trocaria o coração de pedra por um coração de carne. E é exatamente esta ideia de que Jesus está fazendo, transformando aquele coração que não tinha fé, que não tinha compreendido que poderia confiar completamente cada situação da sua vida ao seu Salvador. Ele entrega esse importante desafio aos seus corações para que eles pudessem assim ter o seu coração verdadeiramente transformado. Então hoje o título da mensagem, né, é o remédio, o remédio certo, e nós vamos ver que Jesus vai dar 3 doses aqui nesse remédio. Assim como a vacina que está sendo prometida vai ter 2 doses, né, vão tomar uma dose, depois 21 dias depois tomar uma segunda dose. O remédio que Jesus dá aqui, ele vai ter 3 doses importantes para curar um coração duro, para curar um coração que não se entregou completamente em crer no seu Salvador. Primeira dose que Jesus vai entregar, a primeira parte da medicação que ele vai dar é a submissão. Para que você possa ter um coração que venha a estar pronto a servir a Cristo, você precisa ser submisso. Versículos 45 e 46 diz: logo ao sair, compeliu, a importância da palavra compelir. Talvez na sua Bíblia vai estar escrito obrigou, talvez na sua Bíblia vai estar escrito insistiu. Todas as palavras fazem o mesmo sentido, ou seja, os discípulos não queriam entrar na embarcação. Eles não queriam entrar naquele lugar. Jesus teve que fazer o quê? Compelir a eles a entrarem no barco. Colocar eles no barco para que eles viajassem uma distância e aí ele pudesse fazer tudo o que ele fez. Porque eu imagino que na cabeça dos discípulos, o que eles pensavam? Tá, aqui tem uma multidão, lembra? Não é 1, 2 pessoas, tem uma multidão. A gente pode ajudar Jesus a dispersar essa multidão, mas ele não. Vocês entram no barco, só eu vou ficar aqui com a multidão. E aí eles, tá, mas Jesus... E aí entrem no barco e naveguem para Betsaida. Betsaida, voltando ao mapinha lá, se os irmãos lembram, tá, eu vou fazer um mapinha pensando em vocês. Nesse lado aqui está a cidade de Cafarnaum, que é onde eles estão, né? Tem aqui o lago, né? E aqui em cima está Cafarnaum.
Eles tinham que navegar pela parte norte do lago, do Mar da Galileia, vai passar pelo Rio Jordão e aqui no outro lado vai estar a Betsaida, tá? Então ele é uma parte norte do mapinha ali. Se você depois colocar na internet Betsaida, Cafarnaum, você vai ver que é isso que eles tinham que fazer. Então eles, quando falam no meio do mar, não é literalmente no meio do mar. Eles estavam à distância da costa para poder navegar, mas eles não estavam no meio do mar porque o mar é maior e não faz sentido nenhum até o meio dele. Mas aí então eles estão ali e Jesus fala, entra no barco e vai. Entra no barco e vai. E eles não deviam ter discutido até com Jesus. Tipo, mas como assim? E como é que o Senhor vai chegar lá? Entra no barco. Entra no barco. Mas é 6 quilômetros de distância, Jesus. Não tinha autoestrada, não tinha ônibus, não tinha Uber, não tinha nada. Como é que Jesus vai chegar 6 quilômetros depois lá na cidade de Betsaida? Entra. Veementemente ele fala, entre. E eles obedecem. Jesus sabe que a maior batalha no nosso coração, uma delas é nós sermos humildes para obedecermos ordens simples. Era uma ordem complexa. Entre no barco e navegue para Betsaida? Não. A ordem não era complexa. Entre no barco, navegue para Betsaida. Só isso. Não, mas é só isso que eu preciso que vocês façam. Nada mais. Entre no barco. O resto tudo eu vou resolver. Ele sabe que a batalha de nós sermos humildes, de ouvirmos uma ordem simples e obedecermos ele através dessa ordem simples, não é fácil. Como eu disse, os discípulos provavelmente questionaram ele, querendo mostrar até uma outra solução melhor para eles. E quando nós queremos mostrar soluções melhores para Deus, nós estamos querendo dizer que nós sabemos mais do que o próprio Deus. E quantas vezes nós não queremos fazer isso, dizer, ó Deus, mas por aqui é melhor, ali é melhor. Não, Ele quer que nós o obedeçamos. Quando Jesus dá uma ordem, nossa única necessidade é obedecer essa ordem. Jesus sabe que a grande batalha da nossa vida se dá dentro de nós, no nosso coração. Eu estava refletindo essa semana, porque todos nós lidamos com os nossos pecados. Ninguém aqui está santificado, não erra mais nada, não tem momentos que deixa de fazer alguma coisa que deveria fazer, ou faz alguma coisa de uma maneira que não deveria fazer. Todos nós temos isso. É ignorância nossa nós negarmos isso. Mas eu estava refletindo essa semana o quão maravilhoso e importante é que o Espírito Santo habite dentro de mim. Porque a batalha que eu tenho contra os meus pecados não é o que acontece fora. Muita gente fala, pequei porque tal situação aconteceu, porque tal pessoa fez isso, porque tal... E a gente começa a apontar várias coisas externas ao nosso redor e dizendo que essas são as culpas dos nossos erros. Mas a verdade é que o nosso pecado, nosso erro acontece dentro do nosso próprio coração e ele simplesmente emerge para fora. As coisas externas, às vezes, acordam um gigante dormindo lá dentro, mas elas não são a razão pela qual nós pecamos. Nós pecamos porque o nosso coração é mau. E eu refletindo, que maravilha que o Espírito Santo está dentro de mim, porque é ali que a batalha está acontecendo de verdade. É lá dentro de mim que a batalha realmente acontece. E por isso é tão importante que ele esteja ali dentro de mim, mostrando, Daniel, não por aqui, não por ali. Pensa melhor, articula melhor essa ideia para não fazer o errado. O velho eu está sempre batalhando comigo, sempre querendo que eu faça coisas que desagradam meu Deus, que eu caia diante dele. E quando nós caímos, o que nós devemos fazer é voltar sempre ao ponto onde nós caímos. Mas o ponto aqui central não é sobre o pecado, mas apesar de que o pecado também pode ser combatido com esse remédio da obediência simples. Então, se o seu coração está duro para as coisas de Deus, obedeça a Ele. Faça as coisas simples. Né? O nosso maior problema é que nós não é que nós não obedecemos porque nós não sabemos entender toda a Bíblia. É que nós não obedecemos porque nós não fazemos as coisas básicas da Bíblia. Nós não lemos, nós não oramos, nós não fazemos isso. Se nós não lemos, não oramos, todas as coisas vão cair fora.
Então, se você quer aprender a começar a obedecer a Deus, se Deus quer, para você ter o coração começar a ser restaurado, precisa começar obedecendo o simples, o evidente, o óbvio. Ler a Bíblia, estudar a palavra, orar. E não precisa se matar lendo 14 capítulos por dia. Você pode ler um capítulo, meio capítulo, um versículo. Eu acho muito mais importante e relevante você ler pouco, mas meditar muito, do que ler muito e meditar nada. Eu sempre vejo que o mundo atual tem roubado muito isso de nós. A gente está tão agitado, tão corrido para lá e para cá, e nós não paramos. Nós não paramos. Então é melhor que nós meditemos, pensemos, vejamos como aquilo possa se aplicar ao nosso coração, do que realmente ler muito, muito, muito e não saber nada. Então, se você sente que o seu coração não está inclinado às coisas de Deus, eu não tenho vontade de ir à igreja, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, faça de qualquer forma. Faça de qualquer forma. Né? Essa é uma batalha que eu tenho, e graças a Deus nos últimos dias, né? Porque a pandemia nos roubou muito isso, a gente voltou aos pouquinhos a se exercitar, porque o corpo precisa de exercício. O corpo precisa disso, né? Eu sou uma pessoa que trabalho muito tempo meio que parado, como eu estou aqui agora, né? Quando eu dou aula, eu até caminho um pouquinho na sala de aula, mas não caminho quilômetros, né? E às vezes são correções e você fica mais sentado e assim por diante. É importante exercitar. E tem dia que você não quer se exercitar. Tem dia que você pensa, mas hoje, puxa vida, podia ficar aqui, descansar mais um pouquinho, dormir mais um pouquinho, que também é importante. Mas eu não quero, mas eu me forço a fazer. Se eu me forço a fazer as coisas que são evidentes e claras, que são importantes para o meu corpo, quanto mais eu devo fazer as coisas que são evidentes e claras para o meu espírito. Então nós precisamos obedecer. A primeira dose de medicação para um coração duro, um coração que não tem desejo da palavra de Deus, que não tem desejo de vir à igreja, que não tem desejo de todas as coisas, é obedecer. Mesmo que você não tenha aquela inclinação, aquela vontade, aquele desejo profundo, obedece. E veja o quão maravilhoso esse Espírito Santo que habita em ti, se você já é nascido de novo, se você já conhece a Cristo, porque obedecer por obedecer não é a razão pela qual qualquer pessoa vai entrar no céu. Mas se você já nasceu de novo, obedeça e veja o Espírito Santo agir através do poder da palavra na sua vida. Então, a primeira dose para curar um coração duro é a submissão. A segunda dose da medicação para um coração duro é a provação. Provação é a segunda dose que nós temos desse remédio. Versículos 47 até o início dos 50 fala que ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, seria 3 da manhã, só para dar um contexto melhor, 3 da manhã, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensavam tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Interessante que depois que os discípulos, eles obedeceram a Jesus, eles entraram no barco, eles foram para o mar. O que aconteceu depois de obedecer a Deus? Eles passaram por dificuldades. E isso às vezes fica tipo assim, quantas vezes nós não nos questionamos, tá, agora que eu comecei a fazer as coisas certas, eu comecei a obedecer a Deus, é isso que acontece? As coisas ficam piores, as provas aumentam. Não era melhor só a gente entrar no barco e agora navegar tranquilamente? A vida não vai começar a ser um mar calmo e tranquilo, né? Nós não vamos só navegar em correntezas que nos empurrem. Agora que eu vou entrar no barco, Deus vai mandar um vento que vai empurrar as velas e a gente vai chegar com tranquilidade e velocidade no destino. Não seria isso o mais lógico? Porque agora eu estou obedecendo a Deus. Começamos muitas vezes até a duvidar do amor de Deus por nós, porque ele insistiu tanto para que eu entrasse aqui. Ele queria tanto que eu entrasse aqui. Nós entramos e nós navegamos. E agora começou tudo a dar errado.
Começou tudo a ficar agitado. Lembra, esse aqui não era simplesmente um mar qualquer. Era um mar daqueles experientes pescadores, onde eles pescavam. Ali era a região deles. Não era um lado oposto do mar, né, do lago, no caso, em que eles não conheciam. Era exatamente onde eles moravam. Era ali onde eles pescavam, onde eles tiravam o seu sustento. E naquele lugar, no lugar exato onde eles mais conheciam, as coisas começaram a ficar ruins para o lado deles. Eu lembro que quando eu era adolescente, lá ainda na outra igreja, né, lá em Teresópolis, quando nós frequentávamos lá, eu tinha às vezes até medo de comentar com algumas pessoas, e eu não sei se vocês já tiveram isso, ou de falar para as pessoas orarem sobre algum plano, alguma coisa que eu tinha, porque eu tinha medo que Deus estragasse tudo que eu tinha criado. Eu criei um cenário, eu criei um plano de que eu devia fazer, e Deus ia lá e simplesmente destruía tudo aquilo. E eu pensava, puxa, não vou nem falar, fica quietinho para mim, vou esconder comigo para que ninguém saiba. Que mente tola, né? Porque Deus sabe antes mesmo da palavra chegar à nossa boca. Mas então, depois de eles terem ido ao meio do mar, uma ventania apanhou esse grande grupo. E lembremos que, né, esse grupo de discípulos era muito experiente ali. E eles estavam se esforçando, e se esforçando, e se esforçando, para que pudessem reverter. Deviam ter baixado as velas, levantado velas, mudado direção, mudado peso, mudado um monte de coisa, e remava, e remava, e remava, e nada dava certo. Nada dava certo. Parecia que eles remavam e não saíam do lugar. O vento lhes era contrário e eles tinham dificuldades em remar. Então eles remavam e nada estava acontecendo. Mas eu acho que muito lindo nesse texto que nesse momento de grande dificuldade em que eles remavam, duas ações Jesus fez. A primeira ação que Jesus fez quando eles estavam remando é que ele os viu. E vendo-os em dificuldades a remar. Meu irmão, sempre que você está obedecendo a Deus, sempre que você está andando com Deus, Ele sempre está te vendo. Ele não virou as costas. Ele não foi despedir a multidão e falou, pixe, olha lá os caras lá, esqueci deles. E agora? Estão lá remando, vou correr para lá. Não. Ele não fez isso. Ele viu eles, ele viu a dificuldade e agiu. Deus sempre está com os seus olhos sobre nós. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares contemplando bons e maus. Ele contempla aqueles que estão servindo. Se nós o obedecemos, se nós estamos andando com Ele, tenha certeza de que Ele está nos observando, Ele está nos vendo, Ele está sabendo do que está acontecendo. Ele não está ignorante nesse momento. E não somente Ele viu eles em dificuldades e ficou, deixa eu ver onde é que vai dar isso aí. Ele não ficou vendo eles remarem em dificuldades. Ele viu eles remando em dificuldades, ele viu a situação porque o vento lhes era contrário. E aí ele faz o quê? Ele anda por sobre o mar. Ele anda por sobre o mar. Duas coisas importantes nessa expressão. Primeiro, ele sabe o tempo certo de chegar. Jesus não saiu desesperado, correndo em direção a eles. Jesus não falou, barbaridade, agora vamos lá solucionar esse problema. Ele não faz isso. Ele anda. E quando você anda, você sabe exatamente o tempo que você tem para chegar. Quando você tem um compromisso com o horário, se você olha o horário e fala, eita, está muito em cima, você dá uma apressada no passo para conseguir chegar no horário certo. Às vezes até a pessoa está dirigindo, até pisa um pouquinho mais no acelerador para chegar no horário certo. Mas Jesus não. Ele caminhou. Ele foi caminhando por sobre o mar. Mas poderia talvez acontecer alguma coisa mais grave com eles? Claro que não. Jesus sabia disso. Então ele sabia o tempo certo de chegar para ser o socorro que eles precisavam. Então Jesus não se desespera com os nossos problemas. Qualquer problema que nós temos, ele não fica desesperado e fica ansioso e sai correndo a nossa direção. Ele simplesmente
caminhou. Você pode ver na Bíblia. Procura um texto que diz Jesus correu, caminhava, Jesus caminhava. Ele tinha essa sabedoria de que o tempo certo é o tempo que ele iria chegar para ajudar. Então Jesus, ele sempre sabe o momento que ele vai chegar. Às vezes eu lembro que quando, os irmãos sabem, né? Quando você está vivendo uma coisa, aquilo é normalmente o que gira a sua cabeça. Quando a Lu soube lá em abril que ela tinha o câncer, que ela precisava fazer o tratamento, a gente esperou 45 dias em casa para começar o tratamento. Não foi tipo, começou. Esperou 45 dias. Saímos do hospital com um diagnóstico lá, escrito, dizendo que era um câncer agressivo, dizendo a dificuldade de tudo aquilo ali. E a gente fez o quê? Ficou 45 dias no hospital. Até tinha muita gente ligando para nós, falando, vai, e tenta não sei o quê, e tenta... E a gente sentia muita paz no coração de que não precisava. Não precisava. Deus estava controlando, foi Ele que abriu as portas para a gente entrar no clínicas, foi Ele que fechou as portas da cirurgia, abriu as portas no clínicas, fez o exame e tudo mais. Não precisava desesperar. A gente sabia disso, a gente tinha muita tranquilidade com isso. E aí, no tempo certo, começou tudo. E desde então, como eu sempre falo para ela e falo para quem nos ouve sempre, nós não temos certeza de uma cura dela. Mas nós vemos os prognósticos hoje, mais do que nunca, muito positivos. Muito positivos. Agora, isso significa que ela vai continuar progredindo em direção à cura completa? Nós não sabemos, mas nós sabemos quem está, primeiro, nos vendo, e, em segundo, caminhando conosco. E Jesus, ele no tempo certo, ele sempre supre as nossas necessidades. Ele sabe que nós confiamos nele, ele sabe que nós precisamos dele, né? Porque esses discípulos talvez pensaram, justo agora que eu precisava de Jesus dentro desse barco, ele está lá sozinho. Ele está lá, longe de mim, justo agora que eu mais precisava, ele pertinho de mim, ele está longe. Não, ele não está longe, ele está sempre à distância que ele precisa estar para no tempo certo nos socorrer. E ele anda em direção a esses discípulos, ele anda em direção a esses discípulos e não somente anda, mas ele anda sobre o mar. Que coisa mais incrível isso. O ser humano normal só tem uma maneira de andar sobre as águas. Se eu quisermos andar sobre as águas, só tem uma forma de você fazer, que é esperando a água congelar. Se você anda em cima de uma água congelada, você está andando sobre as águas. Não somos ignorantes nesse sentido. Mas em água líquida você não anda. Você não anda. Você consegue dar um passo, talvez. Muito. Mas para você conseguir dar 1, 2, 3 passos, olha, você tem que entrar num pique para conseguir dar por cima da água e andar. Mas você não caminha por sobre as águas. E aí que você vê quanto Jesus ele é maravilhoso. A distância de estar no meio do mar ali não é precisa, mas considerando não é irrisória. O mar da Galileia ali, ele é um mar raso. Por isso que as pessoas pescavam, porque ele tinha profundidade. E Jesus vai e caminha tranquilamente por sobre as águas para chegar a isso. Jesus nunca está apático às nossas situações. Ele nunca está distante, não se importando. Ele sabe o que ele está fazendo. E essa aprovação era importante para eles. Era muito importante para eles, porque novamente eles precisariam ver a ação de Deus nas vidas deles. Eles viram, a priori agora, Jesus cuidando de muitas pessoas. E saciando a fome de muitas pessoas. Mas agora ele está trabalhando com os seus discípulos. E ele chega e se aproxima e depois diz que ele anda por sobre o mar, ele queria lhes tomar a dianteira. Não sei se sua Bíblia tem essa expressão dianteira, mas algumas falam que queria passar-lhes à frente. Interessante essa ideia de que ele queria passar à frente porque ele queria ser o guia, o norte. É isso que um líder faz. Um líder sempre vai à frente dos problemas. E ele estava andando em direção para passar à frente disso. Mas eles se desesperaram mais uma vez, porque viram um homem andando sobre o mar. E é interessante, a palavra fantasma no grego é fantasma, então é uma palavra que vocês já sabem. Eu sei uma palavra em grego que se chama fantasma, é exatamente assim que se escreve em grego.
Então eles viram Jesus andando, mas a gente vê que realmente não era uma ilusão, porque todos os 12 viram ele, e começaram a gritar e ficaram com muito medo, apavorados quando viram ele andando por sobre as águas. Essa segunda dose começou a mexer nos corações deles. Começou a mexer nos corações deles mais e mais. Então, primeira dose, submissão. Segunda dose, que nós precisamos é a aprovação, as dificuldades. A terceira dose, que é uma dose muito importante, é a dose da paz. A terceira dose, a dose que é o Zé Gotinha, é aquele que é gostoso de tomar, que não dói. É a paz que vem por causa de Cristo. A parte final do versículo 50 fala, mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos. Quando Jesus chega no momento certo, no lugar certo, para nos socorrer, ele traz com ele, juntamente com ele, a sua paz. A paz de Cristo vem e permeia as nossas vidas quando chega o momento certo. Talvez o momento hoje você está aterrado como os discípulos, com muito medo, com muitas incertezas, com muitas dúvidas. Mas tenha certeza que quando Jesus chegar no momento certo, isso vai lhe trazer paz. Isso vai lhe trazer paz. E como ele traz a paz, em primeiro lugar, ele fala. Jesus fala conosco e ele diz, tende bom ânimo, sou eu. Essas palavras, essas duas palavrinhas são muito importantes, porque sempre era como uma carteira de identidade de Cristo apresentando quem ele era. Ele não está dizendo assim, ó, é o mestre, ele não está falando nada disso, ele está dizendo, sou eu mesmo, eu sou, né? Lá do Velho Testamento, que era uma expressão clara e evidente de que é Deus falando. E aqui, novamente, eles falam, tenha bom ânimo, tenha um ânimo animado, sou eu, não temam. Não temam. Tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Não tenham medo. E depois de ele ter dito isso, lembre, quando ele falou isso, as coisas ainda não se acalmaram. Quando Jesus falou essas palavras, até onde nós temos aqui, nós não temos o relato de que o mar cessou. Mas durante aquela aprovação, durante aquela agitação, Jesus está dizendo para eles, olha, agora eu quero que vocês se acalmem. Retomem a coragem, retomem e se acalmem. Talvez na sua vida ele vai dizer se acalme e logo em seguida vai acontecer o que aconteceu com eles aqui. Talvez ele vai dizer se acalme e vai demorar um tempinho. Mas aqui ele diz, não tenham bom ânimo, sou eu, não temais. E ele subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou. Talvez vai ser assim. Jesus vai falar e você vai sentir a bonança logo em seguida. Talvez você vai ouvir a voz de Jesus te conduzindo e lembre, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Então você vai ouvir a voz dele, você vai seguir a ele, mas o mar ainda vai estar agitado. Vai estar agitado. Mas isso não significa que você deve esmorecer, continuar aterrado, porque logo em seguida ele vai trazer paz. Aquele Jesus distante, aparentemente, que abandonou eles no meio do mar, no momento de maior dificuldade, é aquele Jesus que calmamente chega ao seu encontro, para que possa, assim, acalmar com tudo. E o vento cessou. E como nós aguardamos isso? Que os ventos cessem. Que tudo se faça calmo novamente. Esse é o nosso desejo sempre que nós passamos por uma provação. É que as coisas voltem ao estado como elas estavam. Mas nós devemos confiar em Cristo enquanto isso. Agora, eu acho que o final da história, se você lê, e por isso que eu acho que aquele versículo 52 é muito importante, se você lê, você fala, o que está acontecendo? Porque eles falam, ficaram entre si atônitos, porque viram Jesus andando sobre as águas? Não. Ficaram entre si atônitos porque não haviam compreendido o milagre dos pães. É tipo,
Não está fechando o final da história. Eles acabaram de ver Jesus andar em cima das águas. Ninguém anda em cima das águas. E eles ficam atônitos porque eles não tinham compreendido o milagre dos pães. O remédio fez efeito. O coração endurecido que não tinha crido no milagre de Jesus, ao ver esse novo milagre, curou. Ele mudou. Ele se transformou ao estar diante desse novo milagre. Jesus, com a sua última dose, conseguiu, com o seu poder, trazer a eles a cura que eles precisavam. O estranho encerramento dessa história de que eles ficaram admirados porque não haviam compreendido o milagre dos pães, é exatamente o que nós precisamos ter para as nossas vidas. Talvez você hoje está passando por uma dificuldade que você não entende. Mas o que está acontecendo aqui? Seu coração está endurecido, você não consegue colocar a sua confiança completa em Cristo. Tenha certeza que Deus vai te trazer ao ponto em que Ele vai mudar o seu coração, vai girar a chave, a engrenagem para que tudo se faça bem. E é interessante que essas três coisas, paz, provação e submissão, são os três elementos que nós encontramos no livro de Romanos, capítulo 5. Não precisa sair de Marcos, que eu vou voltar rapidinho para cá. Mas em Romanos, capítulo 5, fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, ou confiança, ou submissão, a essa graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Os mesmos elementos que um coração que crê em Cristo, que deixa de ser duro, são os mesmos elementos que nós encontramos no livro de Romanos. E como é que encerra toda essa história depois de Cristo ter mudado isso? Ele chega em Betsaida, como havia prometido, e começa a fazer essa grande cura. Essa grande cura, por dizer, estando lá, já na outra banda, chegaram em terra de Genezaré e aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus e, percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, nas cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar ao menos na orla de sua veste. Enquanto os tocavam, saíam curados. Isso realmente me traz paz. Me traz paz. E Jesus Cristo, Ele é poderoso para fazer todas essas coisas. Ele é poderoso para multiplicar pães, Ele é poderoso para andar sobre as águas, Ele é poderoso para curar toda e qualquer pessoa. Pode ser na aldeia, pode ser no campo, pode ser na cidade, não importa onde Ele vai, Ele tem poder para fazer todas essas coisas. Esse é o Deus que quer mudar os nossos corações. E sempre que Ele te coloca em alguma provação, não desperdice. Eu lembro que um dos primeiros livros que nós lemos, nem era um livreto, na verdade, que era do John Piper, que chamava Não Desperdice o Seu Câncer. É o nome do livro do John Piper. E aquele livro foi muito importante para nós. Porque o Piper ele teve câncer de próstata, ele não sabia se ia conseguir curar ou não, isso já faz uns 20 anos atrás, talvez. Um pouquinho menos, e Deus trouxe cura. O pastor está pregando até hoje, e isso é uma grande alegria para todos nós, né? O importante agora, de novo, nesse coronavírus e o Evangelho, e a Bíblia, né? E ele está ainda ativo. Então, o que Deus vai fazer nós não sabemos, mas nós podemos confiar e não desperdiçar. Cada vez que a gente tem uma oportunidade de distribuir um folheto, a gente tem dado. Essa semana, quando a Lu foi lá nos médicos, nós preparamos pela segunda vez, né? É o segundo ano só que a gente está juntos, a nossa lembrancinha de Natal.
gosta de fazer isso. E uma coisa que eu incentivo, assim, se você não tem, eu espero que você esteja criando isso, crie tradições na sua família. É muito gostoso ter tradições. Não tradições para, né, dizer isso é o certo, só Deus se agrada dessa forma, mas uma tradição que seja boa. Então nós temos a tradição de preparar lembrancinhas para os nossos vizinhos de prédio, porque a gente continua não conseguindo ver eles. Agora, talvez menos do que antes. E nós fizemos, a Lu preparou uns biscoitos de manteiga, ficaram muito bons. Biscoitinhos com formatinho, estrelinha e tal. Nós imprimimos um cartão de Natal e um folhetinho esse de 5 coisas que Deus não sabe. Nós colocamos tudo junto, um grampinho ali com um clipezinho e entregamos nas portas dos vizinhos. Não desperdice essas oportunidades, sabe? A gente espera muito que a gente possa ainda ver muito mais fruto vindo disso. A gente já tem muita gente que tem orado por nós, isso já é um fruto para nós. A gente tem visto pessoas que têm se comovido com isso é um fruto para nós, mas a gente quer muito mais ainda ouvir de pessoas que se converteram, porque o Espírito Santo usou o que nós estamos passando, não querendo desperdiçar isso. Então, irmãos, Deus sempre tem um remédio certo para o nosso coração. O remédio para mexer no meu coração, no coração da Lu, era o que a gente está passando. E está nos mudando, está nos aperfeiçoando, está nos trazendo para mais perto dele. Não sei qual é o remédio que Deus vai colocar na tua vida, mas tenha certeza que esse é o remédio certo. Ele é o que você precisa. Ele é personificado, ele não é um remédio dado aleatoriamente. Ele é exatamente a dose que você precisa para você ficar bem, para o seu coração ficar bem. Deus seja honrado. Muito obrigado por sua atenção. Vamos orar. Pai querido, obrigado mais uma vez por tua palavra. Obrigado mais uma vez, porque o Senhor é o médico dos médicos que sabe que nosso coração precisa ser grandemente afetado por tua palavra. Louvamos a ti, ó Deus, porque o Senhor nunca está omisso, apático, distante de nós. Nós possamos aproveitar cada oportunidade para levarmos a tua palavra aos corações daqueles que nos ouvem. Perdoa as nossas faltas. E nós oramos também, ó Pai, mais uma vez, que se alguém não conhece a Cristo como Salvador, que não tem a paz de Deus habitando dentro de si, possa tomar uma decisão ao teu lado, que o Espírito Santo possa agir na sua vida. Louvamos a ti por tudo, gratos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, moço. Vou puxar o púlpito um pouco mais para cá, por conta do sol. Então, para vocês não vai mudar muita coisa, só o Guilherme vai mudar ali a ordem da câmera. Porque na transmissão, pelo menos, fica um pouco claro demais. Para melhorar, o abençoado aqui também não ajuda. Eu acho que foi. Bem, meus queridos, grande bênção estar com vocês essa manhã. E o negócio está caindo aqui. Eu acho que parou. Antes de nós fazermos, então, o nosso tempo da EBD, gostaria de lembrar a todos o seguinte. Semana que vem vai ser o último culto que nós faremos. Eu acho que não faremos EBD. Eu creio que hoje vai ser o último culto que nós faremos EBD, pelo menos até metade de janeiro.
porque nós temos uma programação de Natal simples, mas para não passar batido a data, nós vamos fazer uma programação de Natal na próxima semana no culto da manhã. Mas como nós falamos, então, vamos fazer um recesso de pelo menos do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro. E aí os irmãos, quando acompanharem os nossos cultos, acompanharão então apenas a pregação. Também já aproveito para avisar a todos o seguinte: quarta-feira, dia 23 em diante, até pelo menos também dia 20, se eu não estou enganado, 20 ou 21 de janeiro, não teremos transmissão ao vivo. Serão as pregações que serão colocadas, os links ali, e aí então será disponibilizado para todos aqueles que quiserem acompanhar. Por quê? Porque existe a possibilidade de eu e a família irmos visitar a nossa família em São Paulo. E geralmente, como sou eu que faço as transmissões de quarta-feira, eu não tenho como fazer. Pelo menos a princípio não tenho como fazer. E então será disponibilizado os links. Nós entendemos o seguinte, irmãos. Segundo o protocolo do nosso estado, se porventura Porto Alegre vier a bandeira preta, os cultos eles não podem ser presenciais, eles terão que ser todos transmitidos. E aí então nós vamos ver como faremos daqui para frente. Então, como por enquanto não temos essa bandeira, estamos em bandeira vermelha, então vamos continuar da forma que estamos. Então, se assim continuarmos, os cultos serão transmitidos ao vivo no domingo e às quartas-feiras, a partir do dia 23, então será colocado apenas o link ali no Facebook da igreja e também no YouTube da igreja. E a partir das 8 horas os irmãos podem assistir com as suas famílias. Tá bom? Vamos então para nosso tempo da escola dominical. Nós estamos falando então sobre a eternidade do nosso Deus. Vamos para a página de número 78, porque nós estamos falando sobre Isaías 40, versículo 28 a 31. Só para colocá-los no contexto, estamos falando da letra C, a salvação e o cuidado de Deus com o seu povo, que é eterno. Cuidado de Deus é eterno. Eu vou só passar, na verdade o Guilherme já colocou ali, mas nós estamos já na letra C. Nós já fizemos essa parte, mas vamos ler o versículo. Guilherme, coloca o versículo aí para todos podermos ler. E aí eu vou colocar aqui novamente aquilo que nós já falamos na semana passada. Então Isaías 40, 28 a 31 diz o seguinte: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Meus queridos, então nós estamos falando sobre o cuidado de Deus para com tanto o seu povo Israel, também como para com cada um de nós. Como eu expliquei para vocês na última semana, o contexto aqui do capítulo 40, versículos anteriores ao 28, existe uma dúvida de Israel acerca do cuidado de Deus. E aí, então, esses versículos que são tão conhecidos e têm uma mensagem poderosa, é realmente o Senhor atentando ao seu povo que Ele os estava cuidando. Que Deus, dentro da sua misericórdia, dentro do seu amor, estava cuidando do seu povo, mesmo quando eles eram infiéis ao Senhor. Nós falamos o seguinte, irmãos, o Guilherme vai voltar ali na parte dos comentários, e nós falamos o seguinte, na semana passada,
que até a pessoa mais forte se cansa em alguns momentos, mas o poder e a força de Deus nunca diminuem. O Senhor nunca está muito cansado nem ocupado para nos ajudar ou nos escutar. Sua força é nossa fortaleza. Quando sentir que tudo na vida o esmaga e você não consegue dar um passo a mais, recorde que pode clamar a Deus para que Ele renove a sua força. É basicamente isso que foi falado essa manhã. Nós temos tido a oportunidade de passar por um período que poucas vezes na história aconteceram. Eu não posso dizer precisamente a todos vocês, mas recentemente eu estava vendo sobre algumas doenças que mataram milhões de pessoas, e não foram muitas desde que houve então um consenso de contar todas as pessoas de todos os povos. Mas vamos supor que do século 17 para cá, foram poucas vezes que existiram situações como nós estamos vivendo hoje em dia. Então, dentro da soberania de Deus, Ele permitiu que nós passássemos por isso. E cada um de nós, de maneira peculiar, e também como igreja, como salvos em Cristo, nós devemos clamar ao Senhor que mesmo através de todas essas situações, nós possamos ver o seu cuidado para conosco, não só de maneira individual, mas também como povo de Deus. Poderíamos ficar aqui falando várias coisas que Deus tem cuidado de nós. Mas de que forma que nós temos respondido a isso? É exatamente esse o exercício que a apostila, que esse livro está falando para que nós façamos. Nós entendemos que o cuidado de Deus é eterno. Mas de que forma que isso vai repercutir na nossa vida? Então aqui, meus irmãos, até o próprio Charles Hyde, ele disse que Deus se importa conosco, Ele dá força aos que esperam ou confiam nele, e estes trocam ou renovam as suas forças pelas forças de Deus. Então, meus irmãos, se nós temos em Deus um meio para renovar as nossas forças, aqueles que não têm buscado em Deus, ou não têm buscado a Deus nos momentos que nós estamos passando, são aqueles que já estão com o seu coração endurecido, não só pelo engano do pecado, mas principalmente porque já não tem mais em Deus o seu refúgio, não tem mais em Deus a sua fortaleza. Eu já disse para vocês tantas vezes, meus irmãos, que nós estamos vivendo talvez um momento ímpar na história do cristianismo, aonde existe uma facilidade muito grande de se buscar a Deus, seja pela palavra de Deus ou até mesmo orar. Antes desse tempo de pandemia, muitas pessoas diziam que não tinham tempo para ter um tempo de qualidade para com Deus. E de março para cá, nós tivemos um momento onde praticamente boa parte de nós estávamos presos dentro de casa. E todas as desculpas caíram por terra. Então, se nós não temos cultivado uma vida de devoção, a culpa não está em Deus, a culpa está em nós. Então, as desculpas caíram por terra nos momentos que nós estamos vivendo de pandemia. Então, se nós entendemos que Deus tem cuidado de nós, nós precisamos responder positivamente ao cuidado de Deus em relação a nós. Eu creio que nós não lemos esse versículo aqui, eu confesso que não me lembro, mas Mateus 28, 20 vai nos dizer o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A pergunta que não quer calar para cada um de nós é o seguinte: algum de vocês tem dúvida da presença de Deus em nosso meio? Vocês têm dúvida de que essa promessa de Cristo, ela não é concreta em nossos dias? Será que nós não temos a presença de nosso Senhor conosco? Agora, pare e pense o seguinte: se você e eu, se nós víssemos a presença física de Jesus diariamente, as nossas atitudes seriam diferentes? Seriam ou não seriam?
O que vocês acham? Vocês acham que nós teríamos mais tempo de devoção a Deus? Nós teríamos mais tempo para evangelizar outras pessoas? Nós teríamos mais vontade de poder servir ao Senhor se Ele estivesse fisicamente ao nosso lado? É claro que a resposta é positiva. Não precisaria nem Cristo estar ao nosso lado. Às vezes, se tivesse um irmão em Cristo ao nosso lado, a nossa atitude seria diferente em muitas coisas daquilo que nós fazemos. Mas a promessa do nosso Senhor é clara. Veja o que... volta lá, Guilherme, por favor. Veja o que diz o comentarista neste versículo de Mateus 28:20. Jesus vai sempre estar com seus discípulos para que eles ou nós possamos realizar a sua vontade. Esse é o seu grande compromisso. A expressão até os fins dos tempos literalmente significa a totalidade de todos os dias. Jesus prometeu estar conosco todos os dias para sempre. Warren Wiersbe, ele vai dizer o seguinte, que a frase até a consumação do século indica que nosso Senhor tem um plano, pois Ele é o Senhor da história. Ao seguir e obedecer a direção do seu cabeça, a igreja cumpre o propósito de Deus no mundo. Um dia chegaremos ao ponto culminante deste plano, e enquanto esse dia não vem, devemos permanecer fiéis. A ordem de Cristo foi dada há quase 2000 anos atrás, e até o presente momento, o Senhor não nos levou, não nos arrebatou. Então, enquanto nós estamos aqui, nós temos a oportunidade de trabalhar. Todos vocês conhecem aquele hino, Mãos ao Trabalho, Crentes. E uma das partes do hino, no final das estrofes, vai dizer, pois quando chega a noite, já não há lidar. Então nós devemos trabalhar enquanto é dia. Não durante o dia fisicamente, mas enquanto nós estamos aqui. Porque quando chegarmos na presença de Cristo, todos serão salvos. Já não haverá trabalho, já não haverá mais necessidade de evangelismo. Então, meus queridos, a forma que nós devemos agir e trabalhar é agora. Então a promessa do Senhor é que Ele vai estar conosco. Agora, a última pergunta da nossa apostila desta lição sobre a eternidade de Deus é a seguinte: qual deve ser a nossa resposta à verdade da eternidade de Deus? Qual deve ser a nossa atitude e como devemos viver diante dele? E aí diz o seguinte, o que aprendemos com as seguintes escrituras? Vamos ler primeiramente 1 Crônicas 16, 36. Vai dizer para nós o seguinte: bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse, amém. E louvou o Senhor. Quando que é a eternidade, meus irmãos? Alguém tem noção do que é a eternidade? Já falamos sobre isso. Nós, seres finitos, não temos noção do que é a eternidade. Porém, pela fé, nós precisamos e devemos crer que Deus é eterno. Vamos ler o próximo versículo, antes de responder a essa parte. Daniel 4,34, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento e eu bendisse o Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. E finalmente, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, vai nos dizer o seguinte: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Então a minha pergunta, ou a pergunta do nosso texto, a minha resposta foi uma só para todos esses versículos. Mas o que vocês responderam? Quem pode me dizer aí? O que vocês responderam? Sobre 1 Crônicas 16, 36. Quem pode nos dizer? Fala, Jason. Fala, Angelita. Temos que ter atitude da glória e a identidade de Deus. As escrituras ensinam sobre o verdadeiro. Exatamente. Alguém respondeu alguma coisa diferente? Fala, Paulo. Tornamos os verdadeiros obras de suas obras. Modo que os servos para o nosso destino. Beleza. Sobre Daniel 4:34. O que vocês responderam? Diga, Paulo. Da antiguidade, Deus soberano, Ok. Pode falar, Angelita. Ok. E sobre 1 Timóteo 1,17? Quem respondeu alguma coisa diferente? Os 3 versículos, eles praticamente têm a mesma mensagem. A minha resposta a esse versículo foi a seguinte, ou a esses versículos foi o seguinte. Todo o povo do Senhor deve compartilhar do entusiasmo pela adoração a Deus. Entusiasmo. Devemos honrá-lo por tudo aquilo que ele é e por tudo aquilo que ele significa para nós. Sermos fiéis e leais são 2 das maneiras mais eficazes de honrar e glorificar ao nosso Deus. O mais emblemático desses versículos é Daniel 4:34, aonde todas as coisas que aconteceram com Nabucodonosor fizeram com que os seus olhos pudessem contemplar a Deus, olhos que anteriormente estavam contemplando a grandeza do seu reino. Meus queridos, prestem bem atenção. De que maneira que a eternidade de Deus deve impactar as nossas vidas? Fidelidade. Abram suas Bíblias comigo para Hebreus capítulo 11. Vamos lá, todos para Hebreus capítulo 11. Já vou deixar aqui o último slide, né? Guilherme pode até deixar a câmera aí, não precisa mais deixar esse slide aí, mas enfim. Vamos para Hebreus capítulo 11. Poderíamos ler aqui toda essa passagem. Mas vamos ler ali os últimos versículos. Vamos ler versículo de número 37 em diante. Lembre-se que o contexto está falando daqueles que deram a sua vida como mártires pela fé. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa.
por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Versículo 1 do capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Meus queridos, uma pergunta importante. Quem são as pessoas que retrata essa nuvem de testemunhas? Quem são? Muitas vezes nós achamos que as nuvens de testemunhas são as pessoas que estão ao nosso redor. Não. Essas pessoas da nuvem de testemunhas são exatamente os santos do Antigo Testamento retratados em Hebreus capítulo 11. É como se nós estivéssemos correndo em um estádio, estamos correndo a maratona da vida cristã, e eles estão nos observando. Eles, para nós, são exemplos. Não somos nós que somos exemplos para as outras pessoas. Mas eu chamo a atenção para vocês, principalmente para o versículo 40 do capítulo 11, que deixa claro que essas pessoas, todos aqueles que foram retratados em Hebreus capítulo 11, principalmente aqueles que foram mártires dos últimos versículos, estes obtiveram bom testemunho por sua... O quê? O que está escrito aí, gente? Por sua fé. Prestem bem atenção, crentes. O que nós somos em vida perante a sociedade não tem valor nenhum. O que vai reverberar futuramente é a nossa fé. A forma que nós estamos demonstrando Cristo nas nossas vidas. Isso é que vai ficar. Aquilo que nós fazemos em vida perante a sociedade tem valor, mas não é um valor eterno. Mas a fé que nós demonstramos em Cristo tem valor eterno. E continua dizendo que essas pessoas não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior. Vocês acham que nós estamos passando pelos momentos mais difíceis que já se passaram em todos os tempos? Pelo contrário, meus irmãos, pelo contrário. Hoje nós reclamamos de barriga cheia. Antigamente, pessoas andavam quilômetros no lombo de um cavalo, ou às vezes andavam a pé para irem e servirem ao Senhor juntos com os seus irmãos em Cristo. Ninguém tinha carro naquela época. Não tinha internet naquela época. Muitos não tinham nem mesmo qualquer porção da palavra de Deus. Mas eles tinham prazer em se reunir. O que é retratado aqui é que muitas pessoas deram as suas vidas, e claro, está retratando sobre muitos profetas, que deram a sua vida por amor a Deus, porque eles sabiam que neste mundo a sua recompensa não seria recebida. Então nós
Se estamos aguardando qualquer coisa de Deus para sermos fiéis, nós estamos errados. Nós vivemos num mundo de fantasia. É isso que acontece hoje em dia. Pessoas que servem a Deus simplesmente por aquilo que Deus pode lhes prover. Por aquilo que Deus pode lhes dar. Em outras palavras, tem muitas pessoas que servem a Deus por interesse. Aí você pode dizer, não, não é o meu caso. Eu não sirvo a Deus por interesse. Será, irmãos? Será que não? Porque a maioria das vezes que muitos crentes são fiéis a Deus no coletivo da vida cristã, é principalmente nos tempos de maior provação. Por que será que é tão difícil nós sermos fiéis a Deus quando as coisas estão tranquilas? Por que será que a fidelidade muitas vezes é colocada à prova apenas nos momentos de dificuldade? Sim, meus irmãos, a nossa fé vai aumentar em momentos de dificuldade, em momentos de provação. Mas nós deveríamos ser constantes na vida cristã. Irmãos, nós entendemos que Deus é eterno. Nós entendemos sobre o cuidado de Deus em relação às nossas vidas, mas e nós? De que maneira que nós respondemos a isso? O maior problema, e nós já falamos sobre isso, é que não há critério. Muitas vezes não há qualquer tipo de... não há qualquer tipo de... me fugiu a palavra. Não há qualquer tipo de se manter naquilo que tem na sua mente. Muitas vezes nós somos pessoas de ânimo dobre. A nossa fé muitas vezes é mudada por conta, talvez, da bandeira que está, seja preta, seja vermelha, seja laranja. Não há uma constância no pensamento de muitos cristãos. O maior problema dos nossos dias, irmãos, é que a nossa fé está sendo derrotada por conta do medo que é colocado nos nossos corações. Muitos cristãos têm alimentado a sua alma com aquilo que diz a mídia e não com aquilo que diz a palavra de Deus. Esse é o maior problema. E aí muitos ficam trancafiados dentro do seu próprio medo. Eu não digo nas suas casas, eu digo dentro do seu próprio medo. E deixam de servir ao Senhor. Às vezes, irmãos, nós precisamos fazer coisas como foi falado essa manhã pelo pastor Daniel. Uma simples forma de poder demonstrar amor pelas pessoas é compartilhar algo com o vizinho. É poder, de alguma forma, mostrar para as pessoas que elas são importantes para nós. Então nós precisamos entender que o momento atual é de nós entendermos quem Deus é e quem nós somos. Nabucodonosor precisou, por um tempo, agir como se fosse um animal para reconhecer a soberania de Deus. Eu não creio que isso vá acontecer hoje em dia. Mas o que será que vai precisar acontecer para que realmente nós possamos ser fiéis ao nosso Deus? O que será que vai precisar acontecer para que nós entendamos, para que nós coloquemos em prática tudo aquilo que nós temos aprendido? Ou o que será que vai precisar acontecer para que nós possamos ser fiéis ao nosso Deus? Então, irmãos, eu não sei por quanto tempo vai durar todas essas situações. Falamos recentemente, algumas pessoas acham que a vacina vai ser uma
uma volta à vida passada. Aquilo que existia antes de março dificilmente vai acontecer nos próximos 3 ou 4 anos. Como o vírus é novo, muitas descobertas são feitas aos poucos. Então, nós precisamos, irmãos, ler mais a palavra de Deus, confiar mais nas promessas de Deus e deixar mais a televisão de lado. Deixar mais o medo de lado e servir fielmente ao nosso Deus. Eu disse recentemente que nós precisamos ter coerência. É isso que tem faltado em muitos crentes. Coerência. E as festas de final de ano tá aí para provar. E tem muita gente que tem coragem de se reunir com a sua família, de se reunir com seus parentes, mas não tem coragem de vir para a igreja. Isso é hipocrisia. De alguma forma, nós precisamos sair da prisão que nós nos colocamos. Nós precisamos servir fielmente ao Senhor. Aproveita. Peça para Deus oportunidade. Semana passada, pregando sobre Enoque, falei sobre fé. Eu espero que Deus tenha lhe dado oportunidade, da mesma forma que deu a mim, de nós podermos falar de Cristo. De nós podermos mostrar a nossa fé. Porque só dessa forma é que nós podemos fazer a diferença nesse mundo. Irmãos, nós vamos dar uma parada na nossa escola dominical, como eu falei para vocês. Hoje à noite, culto normal. Quarta-feira, transmissão normal. Domingo, transmissão normal. Eu não sei se nós vamos viajar. Estamos orando. Se formos viajar, avisaremos para vocês na próxima semana. E aí algumas coisas serão diferentes. Mas sempre vai ter, seja no canal do YouTube ou no Facebook, vai ter uma pregação diferente para que todos possam assistir. Se porventura não puder vir à igreja. Se o governo permitir, todos os domingos terá culto aqui. Todos os domingos. Estando em Porto Alegre, venha à igreja. Não deixe de vir. Esteja aqui. Lamentavelmente, nós não temos como fazer qualquer tipo de confraternização, como faríamos no passado. Mas, enquanto nós, como eu disse, formos permitidos, a igreja estará aberta. Irmãos, vamos orar. Senhor, nós queremos pedir a Ti que trabalhe em nossos corações. Nós, como cristãos, precisamos entender que a maneira mais efetiva de nós demonstrarmos a esse mundo que nós amamos ao Senhor é pela fé. Não adianta nada nós dizermos que somos crentes, mas a nossa fé está presa dentro de nossas casas, dentro de nossos corações, presos pelo medo que tem assolado não só crentes, mas também incrédulos. Sabemos que o Senhor não faz as coisas em vão, e se tudo tem acontecido é para que possamos ser fiéis. Usa as nossas vidas, as nossas, até mesmo, ó Deus, as nossas dificuldades, para que o Senhor seja honrado e glorificado. Obrigado por aqueles que nos assistem, obrigado por aqueles que aqui estão. Agradecemos pela pregação da sua palavra, pelos hinos que foram entoados e por esse período da escola dominical. Em nome de Jesus, nosso Salvador, amém. Meus irmãos, prestem bem atenção no que eu vou dizer para todos vocês. Nós começamos esta apostila em julho. Passados praticamente 6 meses, nós avançamos 10 lições. Aqui nós temos quase 50. Eu já disse para vocês, se vocês mantiverem uma constância em fazer os estudos, não importa se vocês terminem a apostila toda, não importa. Vocês podem fazer isso daqui como devocional com a sua família. Mas façam. Não deixem de fazer. Porque são versículos
que a palavra de Deus abra a nossa mente, o nosso entendimento sobre quem Deus é. E como eu já disse para vocês, cada lição que nós passamos, nós podemos agradecer a Deus por esse atributo que nós estamos falando. Hoje, nós já podemos agradecer a Deus, ou pelo menos esses últimos domingos, sobre a eternidade do nosso Deus. Então, meus queridos, hoje à noite estaremos juntos, se assim o Senhor permitir. Se caso não pode estar no culto, transmissão normal, se assim também o Senhor permitir. Uma coisa eu queria dizer para vocês, me desculpem, algumas vezes eu precisei ficar em pé aqui. Esse equipamento é novo, pertence à igreja, então a gente ainda está se adequando a ele. Tá certo? Então por isso que algumas vezes a gente mexe alguma coisa aqui e acolá, também quem nos assiste da mesma forma. Estamos aprendendo aos poucos, tá certo? Irmãos, Deus abençoe a todos, um bom almoço, estamos dispensados. Firmai-vos em Cristo, nele andai, é o único meio de acesso ao Pai. Andai, pois, em Cristo, não vacileis, caminho mais certo não encontrareis. Firmai-vos no Senhor, pois Ele é o divino Salvador. Firmai a vossa fé, só em Cristo o Senhor podereis permanecer. Jesus dá firmeza, sustentação. Firmai-vos em Cristo, qual plantas no chão, e nele arraigando-os frutificai. Firmados, supridos, crescei, avançai. Firmai-vos no Senhor, pois Ele é o divino Salvador. Firmai a vossa fé, só em Cristo o Senhor podereis permanecer. Ele é o alicerce, pedra angular, nele edificados deveis se estar, na fé confirmados, graças em lei, e nisto crescendo, assim pois vivei. Firmai-vos no Senhor, pois Ele é o divino Salvador. Firmai a vossa fé, só em Cristo o Senhor podereis